Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aí já fazendo a pré-aula da nossa segunda lição, do nosso segundo trimestre, né? Que fala sobre o legado dos patriarcas para a igreja do século 21. E também sobre o Espírito Santo e a renovação da igreja através do exemplo de vida dos patriarcas. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daí Gonçalves, que tem empenhado para que todo esse trabalho aconteça. Também pela vida do nosso comentarista, professor Lorival de Oliveira, que dessa feita é o nosso comentarista desse trimestre, né? O passado foi o pastor Gilvan Claro, que comentou o trimestre também abençoado. E o próximo provavelmente será o pastor Jean, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar também com todos os irmãos e também toda a diretoria da Escola Dominical que nos confiou também, através de nossos pastores, essa oportunidade de estar fazendo lições diárias e também pré-aulas. Agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros, né? Que faz também esse mesmo trabalho. Agradecer a Deus pela vida da professora, a nossa irmã Elinda Lavandeira, que faz esse trabalho importante também de aulas, de pré-aulas e leitura diária, né? A irmã Juliane também, os nossos irmãos que faz as leituras diárias lá de Palmas, o presbítero Samuel, o evangelista Edson Nilton, também aqui da nossa sede, nosso irmão tesoureiro geral aí, irmão Luciano, né? Que faz esse trabalho aí de leituras diárias e pré-aulas. Também o nosso secretário, né? O irmão Anderson Vieira, que Deus tem abençoado muito. E Deus continua abençoando vocês e suas famílias. Deus abençoe os comentaristas, Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, estamos na segunda lição e o assunto de hoje é Enoque, tipo do arrebatamento da igreja. Nós já vimos falar muito de Enoque, né? Nós conhecemos um pouquinho da história de Enoque, a gente que lê a Bíblia sempre, e a gente lê as histórias dos patriarcas, e Enoque é um dos que brilha na história, né? Porque sempre, quando falamos de Enoque, nós lembramos do arrebatamento. Então, Enoque deixou um legado como patriarca muito grande. Enoque, vocês sabem que ele é contemporâneo de Noé, né? Ou melhor, contemporâneo de Adão. Ouviu certamente experiências de Adão, né? Ouviu testemunhos, né? E ele acompanhou a trajetória, ele aprendeu a servir a um Deus poderoso, como Adão certamente testificava. E ele teve o privilégio de ser pai do homem que teve mais longevidade na Bíblia, né? Matusalém. Viveu 969 anos. Então a história de Enoque ela é muito vasta e muito bonita. Mas vamos ler aqui o texto áureo da nossa lição. Vocês sabem que a pré-aula não precisa ser um sermão tão grande, ela é simplesmente um vislumbre do que vai ser ensinado no domingo, né? E a gente sabe que a capacidade da gente, diante de quem comentou, é muito, muito pequena. Mas o Espírito Santo, às vezes, pode fazer a gente falar alguma coisa que precisa também através desse comentário, né? O textuário diz assim: E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Coisa maravilhosa, né? Enoque certamente teve um encontro com Deus e no momento que ele conheceu Deus de perto, ele não abandonou mais os caminhos de Deus. E Deus olhou para ele e achou graça. Tomou para si e não viram mais o Enoque na terra. A verdade prática:
serão arrebatados tão somente aqueles que tiverem alcançado testemunho de que agradara a Deus. Meus irmãos, essa é a minha preocupação. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e depois eu estava orando no culto doméstico. Eu falei, Senhor, me prepara para o momento que o Senhor me chamar. Ela disse, bem, que é isso? Eu oro todo dia para Ele me preparar para ele, no momento que for me chamar, ou então que a trombeta tocar. Porque Jesus virá, sem dúvida, ou que seja no arrebatamento coletivo para a igreja, ou que seja individualmente para cada um de nós, como ele veio para o pastor Geraldo, né, há poucos dias, né? Ele andou aí também lutando para andar com Deus, né? Como veio para o pastor Zé Fernandes, que eram os presidentes aqui da igreja, como ele veio para o meu tio Tiago, né? Que Deus levou, e outros muitos irmãos. Então, é como um hino que diz assim, muitos irmãos já foram e nós iremos também. Ó noivo amado, vem. O importante de cada crente é estar preparado e está aqui inserido nesse texto bíblico, né? Alcançar testemunho de que agradou a Deus. Irmãos, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Primeiro é tentar obedecer, lutar para obedecer a sua palavra. Como que um filho pode agradar o seu pai biológico ou o seu pai de criação? É obedecendo o que ele fala. Quanto mais o filho é obediente, mais afeição o pai tem por ele. Isso é verdade. Aí alguém disse, fulano gostava mais do filho que o outro. Lógico. Às vezes o outro filho não obedecia o que o pai falava, o pai se agracia daquele filho que ouve as suas palavras. Aleluia. Então vamos lutar para agradar a Deus. Agradar a Ele com o nosso modo de viver, né? Agradar a Ele como adorador, agradar a Ele como servos, como trabalhador da sua seara, como ovelhas submissas ao seu pastor. Amados irmãos, antes de eu entrar no ensinamento aqui desse texto, eu gostaria de frisar um pouco sobre o congresso que aconteceu. Eu não estava lá, mas estava aqui assistindo e de vez em quando a gente também derramava lágrimas, louvava a Deus, glorificava a Deus. E eu pensando, quanto trabalho, quanta dificuldade que os irmãos enfrentaram, tanta mão de obra pesada. E eu falando para a Neuza, os irmãos empenhou em campanha de oração de manhã, as irmãs voltavam 7 horas para o ciclo de oração, meio-dia os irmãos estavam na igreja. É provável que, diante de um sacrifício como esse, Jesus disse, eu também vou operar, vou abençoar, porque eu estou vendo o seu trabalho. Deus abençoe os irmãos que empenharam nesse trabalho, né? Para realizar esse congresso, abençoe o pastor Gisel, o coordenador, todos os irmãos, nosso pastor, que ele é aquele que está dentro, né? Agarrado junto com os irmãos. Deus abençoe, dando saúde a todos os nossos irmãos. Eu não estava lá não, mas estava em oração aqui em casa, pedindo Deus, abençoa, honra os teus filhos. O Senhor faz milagres, salva, batiza no Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. Nós somos um corpo, irmãos, uma máquina. Então essa máquina ela tem que trabalhar em conjunto. Aleluia. Às vezes eu não estou lá estendendo a mão na mão de obra, mas eu posso estar aqui na oração. Aleluia, glória a Deus. E a obra de Deus ela vai. Nós vimos tantos trabalhos, eu estava observando e orando pelo Instituto Visão, observando quantos irmãos têm empenhado, né? Aquele irmão lá, o pastor Claudinei, e aí termina um mês, já começa preocupado com outro mês, para ver o que vai acontecer, e os irmãos ajudando tudo e contribuindo. Irmãos, isso não é fácil. Precisa de força de vontade, precisa de dedicação. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão empenhados aí. E que a Bíblia diz, como lá a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 15:58, sede firmes e constantes,
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Parabéns a todos que estão trabalhando. Continue, porque o dia virá da recompensa. Pois não? Vamos aí para a introdução. Enoque distinguiu-se em piedade na sua geração. Ele andou com Deus, vivia pela fé, confiava na sua palavra, nas promessas e procurava de toda maneira viver uma vida santa. E andava nos caminhos de Deus, mantendo-se firme contra a impiedade e injustiça. Enoque era um pregador da justiça que denunciava o pecado do mundo ímpio e da vida da sua geração. Os crentes atuais devem tomar a vida de Enoque como exemplo, porque nós, de igual modo, vivemos numa geração ímpia, Atos 2:40, e precisamos viver em verdadeira santidade, reprovando o pecado e advertindo as pessoas a fugirem da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Então, qual é o meu papel? Advertir, exortar. Qual é o seu papel? Advertir, exortar. O que é exortar? Exortar é reanimar as pessoas, a fortalecer o caminho, diz, olha, continua firme, não desista da caminhada, vamos lá, nós vamos chegar. Meus irmãos, a gente que conhece um pouco da Bíblia, nós estamos vendo a dificuldade de que está ficando para ser crente. Ah, não gosto difícil ser crente? Sim, senhores, sim, senhoras. Ser crente para chegar no céu não é fácil. O mundo está aí escancarado. O mundo está aí oferecendo tudo. E nós precisamos ter muito cuidado para nós não cair na cilada de Satanás. É por isso que o pastor ensina, todos os cultos doutrinários, está ali com sermão, ensinando a igreja, exortando, advertindo, porque ele é responsável, meus irmãos, para apresentar a Deus um rebanho, um povo santo, né? Um povo bem ensinado, um povo bem doutrinado. Quando a direção da igreja vê um crente desordenado, eles têm tristeza, porque eles estão desprezando o ensino da palavra de Deus. Louvar a Deus é muito bom, pregar é muito bom, profetizar, quem tem o dom também, profetizar a mensagem de Deus é bom. Mas, irmãos, quem ensina a palavra tem uma responsabilidade muito grande, de discipular as pessoas, ensinar o caminho do céu. Então, a responsabilidade como pastor de uma igreja é muito grande, porque ele que vai apresentar a igreja, o rebanho a Deus, prestar contas. E nós precisamos estar aqui como Enoque, ouvindo a voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Deus abençoe todos os ouvintes, né? Deus abençoe todos que vão ouvir essa pré-aula. Que Deus fale no seu coração. Quem foi Enoque? A biografia de Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão e era filho de Jared e pai de Metusalém. Foi contemporâneo de Adão. Quando Enoque nasceu, Adão ainda vivia, pois alcançou a idade de 930 anos, Gênesis 5:5. Quando Adão morreu, Enoque tinha cerca de 308 anos. Assim sendo, Enoque teve a oportunidade muitas vezes de ouvir histórias preciosas de Adão. Quando Enoque nasceu, Sete, filho de Adão, estava com 500 anos e ainda vivia quando Enoque foi arrebatado. É lícito supor que Enoque deve ter participado do culto a Deus que se iniciou nos dias de Sete, em Gênesis 2:26. Amados irmãos, olha quanto era a longevidade vivia, habitava naquelas pessoas, né? Eles tinham tempos, mas eles, mesmo agradando a Deus, eles viam a corrupção do mundo, né? Eles viam o distanciamento das pessoas,
E aí foi crescendo de um ponto que Deus, então, apareceu a Noé, um homem também íntegro, né? E ele disse, eu me arrependo. Eu não queria ver o ser humano da forma que está. E depois a gente vai aprender sobre isso aí. Mas o Senhor nunca destrói o justo com o ímpio. Não. Ele separou aquela família e disse, vocês vão trabalhar. E aquele que unir com vocês, se quiser, também será salvo. Mas o povo estava com o coração tão duro. As pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem, como diz Paulo, eles têm coceira nos ouvidos, eles querem ouvir aquilo que agrada o seu ego, o seu coração. Porém, a palavra de Deus, ela confronta conosco o nosso pecado, o nosso erro, e às vezes nos deixa triste, angustiado, porque ela fala, ela bate, ela machuca. Mas quando nós damos ouvido à voz de Deus, ela nos sara, aleluia. Ela nos prepara para uma vida melhor. Então, por isso que a Bíblia diz, se ouvires uma voz de trás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O que é desviar para a direita e para a esquerda? Porque tem pessoa que desvia muito para a direita e ele acaba errando. Ele tem tudo para ele santifica tudo. Tudo para ele que as pessoas fazem está errado. Tudo é pecado. E ele vai indo para a direita, vai indo, até que ele desvia do caminho. Os que desviam para a esquerda é aqueles que já escolhem mesmo o mal. Aqueles que procuram mesmo fazer o que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz, não sejais santo demasiadamente. A Bíblia, ela é meio complicada para algumas pessoas compreender. A Bíblia diz que nós devemos ser santos. E em outro lugar diz, não ser de santo demasiado. O santo demasiado é aquele, irmão, que pensa que só ele é o santo. Tudo que o outro faz é errado. Ele não conforma com nada que o outro está fazendo. Irmãos, nós somos uma família. Nós somos um corpo. Aleluia. Essa mão não pode menosprezar essa aqui. Eu estou com a cirurgia aqui na minha perna e essa perna direita, ela sente falta do movimento como a outra era antes, né? E precisa do amuleto para ajudar, porque ela não está recém a minha cirurgia, recente. Mas aí, o resto do corpo vai ajudar, os braços vai ajudar, o sovaco vai ajudar, tudo. Então, o crente, quando ele quer ser abençoado, ele procura a não desagradar a Deus. Como um membro do mesmo corpo, ele vai sofrer com o outro. E assim nós venceremos todas as dificuldades. 1 e 2. A experiência de salvação de Enoque. Enoque, ao completar 65 anos, teve um encontro com Deus. E a partir deste momento, andou com Deus até o fim da sua vida. O segredo não é nós encontrar com Deus só. É continuar a andar com Deus. A gente vê pessoas que ele é uma maravilha, ele pinota, ele faz prodígio, mas depois qualquer coisinha ele abandona Deus. Deus quer que nós sejamos, meus, firmes e constantes. Aleluia. Firmeza na fé. Constante é aquele que não desiste, né? E abundante é aquele que enche até se derramar. Sempre ele está cheio. Aleluia. E assim nós vamos vencendo. Glória a Jesus. Então o segredo é andar com Deus até o fim da nossa vida. Ele aproximou-se de Deus crendo que Deus existia e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Isso aqui, Hebreus 11:6, é a galeria dos heróis da fé. Você pode ver lá que lá o escritor vai falar o nome de muitos patriarcas. E ele diz, e morreram eles na esperança. Aleluia. Enoque morreu na esperança de aparecer lá o que ia pisar na cabeça da serpente. Abraão, todos os patriarcas, mas não desistiram da caminhada. Então o segredo é esse, andar com Deus até o final da nossa vida. Glória a Deus. Pela fé, Enoque venceu e foi justificado. Gálatas 2:16, Romanos 1:17. Esta mesma fé
continua sendo a base de toda a vida espiritual com Deus. Aleluia. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava orando essa madrugada e dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes nós pedimos algo a Deus e não acontece porque a nossa fé é pequena. Ô irmãos, eu acho tão bonita a pessoa que tem muita fé. Tem gente que a fé dele é tão grande. Eu peço a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Porque se a nossa fé, meus irmãos, ela diminuir, nós desistimos na caminhada. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é fé? Acreditar naquilo que nós nunca viu. Acreditar naquilo que os nossos olhos não viu. Acreditar numa promessa. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de fé para servir a Jesus. Não somente a fé natural, meus irmãos, mas uma fé sobrenatural. Eu sempre oro: Deus, me ajuda a alcançar. Me ajuda. Glória a Deus. Irmãos, eu sou carente da ajuda de Deus. Sou carente, eu falo com Ele, tem dia: Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso da Sua ajuda. Quando nós olhamos, Senhor, aqui, meus irmãos, os patriarcas, capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A gente fica: e eu, Senhor? Aleluia. Mas o Senhor é bom. E é Ele que fortalece as nossas mãos. É Ele que segura a nossa mão quando as lutas, as dificuldades surgem. E às vezes você olha para um lado, olha para o outro, não vê uma saída, mas Jesus chega e diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Irmãos, a gente vai falando da Bíblia, a gente sente algo de Deus. A gente sente algo de Deus. Às vezes eu estou orando aqui em casa, a gente sente a presença de Deus. Aleluia. Isso é muito bom. A presença de Deus nos fortalece para enfrentar o amanhã, a dificuldade. Enoque andou com Deus. Andar com Deus aparece na Bíblia com uma expressão que equivale à vida de comunhão com Deus. A Bíblia registra várias formas de andar que devem estar presentes na vida do servo de Deus, na vida daqueles que querem alcançar testemunho de terem agradado a Deus. Andar em novidade de vida, Romanos 6:4. Andar segundo o Espírito e não segundo a carne, Romanos 8:4. Andar em amor, Efésios 5:2. Andar na verdade, aleluia, 2 João, verso 4. Andar em humildade, Miqueias 6:8. Andar em sinceridade, Salmos 26:1. Andar em paz e retidão, Malaquias 2:6. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina como andar com Deus. A Bíblia nos ensina como nós chegar à presença de Deus. E a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mesmo que dói em nós, mas nós temos que lutar para ter paz com as pessoas. E a santificação. O que é santificação? É afastar das coisas que desagradam aos olhos de Deus. Afastar daquilo que Deus abomina. Aleluia. Meus irmãos, andar com Deus é procurar aproximar dele, como Enoque.
foi deixando para trás as coisas, foi aproximando de Deus, até que Deus diz, vem para cá, Enoque, eu quero ser perto de mim. E a ser conosco, nós vamos aproximando de Deus, até que Ele nos diz, venha para cá. Aprendendo com o legado de Enoque. 2:1. Como podemos andar com Deus? Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andar, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Jeremias 6:16. Vamos procurar, né? Andar pelas veredas. Aleluia. A palavra de Deus é a regra que deve ser seguida. Gálatas 6:16, Filipenses 3:16. A Bíblia nos revela a verdade de Deus, bem como sua vontade. A Bíblia registra o exemplo de Jesus para que sigamos em suas pisadas. 1 Pedro 2:21. E aquele que diz que está em pé, também deve andar como ele andou. Que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Meus irmãos, andar como Jesus andou não é fácil para um ser humano, mas só que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda a transpor as dificuldades, né? Então, aqui fala sobre as veredas antigas. O que é vereda antiga? Outrora, antes de haver as estradas pavimentadas, tinha os trilhos que passavam entre as serras e o povo cavalgava ali de cavalo, de burro, de carga, e aquela vereda antiga ia sendo seguida pelos filhos que vinham nascendo, pelos netos. Ah, meu avô passava por aqui. Eu lembro do pai Tiago contar as estradas que eles iam para buscar sal lá em Barreiras antigamente, levar couro de animais, levar coisas daqui para vender. Então eles andavam pelas veredas antigas. Tinha um caminho, tinha uma direção. Nós também precisamos andar pelas veredas antigas, não remover os marcos antigos. Eu vi os irmãos falando sobre a vida do pastor Geraldo, a vida do pastor Zé Fernandes. E hoje eu vejo o pastor Daí lutando para andar nas veredas, né? Andar pelos caminhos, né? E ele vai chegar lá em nome de Jesus. Porque quando a pessoa põe no seu coração de não desviar da verdade, Deus ajuda ele a chegar lá. E ao lado dele tem pessoas, homens, mulheres, que estão dizendo, nós estamos aqui, nós vamos acompanhar a vereda antiga. Eu fico olhando o que é a pessoa conhecer as veredas antigas. Lê a história de Abraão, depois você lê a história de Isaac. Isaac saiu aonde o pai dele tinha cavado um poço antigamente, o poço tinha entupido, ele sabia, então ele naquele lugar desentupia e saía água. Disse, meu pai passou aqui, meu pai cavou um poço aqui, então aqui tem água, eu estava com ele, aleluia. Então nós, irmãos, sabemos a verdade, sabemos aonde os nossos antepassados passaram, aonde eles passaram ensinando, sinalando de facão, né, no meio do mato. Aqui é estrada, nesse pau tem um sinal. A gente que andou no mato muito, quem caçava, eles passavam e cascavam o pau lá, tiravam a casca do pau, cortavam uma gaia aqui. Então eles sabiam o roteiro da estrada. Que Deus abençoe a todos nós, principalmente os obreiros, que viemos seguir as veredas antigas. Aleluia. Olhar aonde alguém descascou uma árvore. Oh, glória a Deus. E dizer, foi por aqui que o irmão fulano passou. Foi por aqui que ele passou. Foi aqui que ele cavou um poço. Aleluia. E nós vamos e não vamos errar o caminho, não. Glória a Jesus. Eu estou sentindo tão bem em falar dessa lição. Eu sei que o professor que vai ensinar domingo, ele vai falar sobre essas coisas. Que Deus use ele para a glória do nome de Jesus. Qual deve ser a nossa comunhão? A Bíblia nos ensina que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Devemos zelar pela nossa comunhão
com Jesus de tal maneira que Cristo venha a ser formado em nós, Gálatas 4,19, e que a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos, em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 10 e 11. A Bíblia registra várias formas de agradar que devem estar presentes na vida do servo de Deus, na vida daquele que quer alcançar testemunho de terem agradado a Deus. Deus, o nosso ajudador. O próprio Deus quer ajudar aqueles que desejam andar com Ele. É o que eu falei, né? Ele ajuda por aqui, pega na mão e atravessa aquele momento de dificuldade. Aleluia. Isso nos afirma o escritor aos Hebreus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda obra, boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 20, 21. Desse modo, vemos que Deus quer aperfeiçoar aquele que quer andar com ele, operando nele aquilo que lhe é agradável. Então, quando nós falamos, Senhor, toma posse da minha vida e me ajuda a ser crente, me ajuda a chegar lá no céu, aleluia, ele vai instruir. Então faz assim, faz dessa forma, obedece a palavra, obedece o que o seu pastor está falando, e aí ele vai nos ajudando, aleluia. Quando o crente procura obedecer a Deus, Deus também está pronto para estender a mão para ele. O arrebatamento de Enoque. O dia do arrebatamento. A Bíblia não revela se Enoque havia sido avisado acerca do dia do seu arrebatamento. Está escrito, porém, que antes da sua transladação havia alcançado testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Que seja essa nossa posição espiritual. Eis o que diz o apóstolo Paulo. Pelo que muitos desejamos também ser-lhe agradável. 2 Coríntios 5:8. Para alguém agradar a Deus, é preciso andar segundo o Espírito, porque os que andam segundo a carne não podem agradá-lo. Romanos 8:8. Assim como Enoque chegou ao dia do seu arrebatamento, andando com Deus, façamos o mesmo. Vivamos para Jesus cada dia, pois não sabemos quando o Senhor virá. Mateus 24, 42 e 44. Marcos 13, 32 e 33. Irmãos, eu creio que Jesus vem muito breve. Aleluia. Uma mensagem que não é muito pregada ultimamente é a vinda de Jesus. Hoje as pessoas procuram textos difíceis, né? Para pregar, para mostrar um conhecimento, mostrar o conhecimento teológico que ele tem, a exegese que ele tem, né? A hermenêutica. Isso é muito bom para um pregador. Mas nós nunca podemos esquecer da mensagem da cruz, da volta de Jesus. Antigamente os pregadores eram tão simples, né? E ele dizia, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ou mensagem transformadora. Então, é bom ouvir um pregador que ele tem muito conhecimento, mas, segundo a teologia, muito conhecimento sem poder é formalismo, né? É um pregador formal, que tem muito conhecimento, mas não tem o poder de Deus, né? E muito poder, muita movimentação sem conhecimento é fanatismo. Nós não podemos também viver só do pula-pula, só de querer falar profecia, só de falar sobre visão e não ter um conhecimento da palavra. Isso fica fanatismo. Aí nós vamos conciliar conhecimento
com a presença, com o poder de Deus na vida, aí vai dar uma mistura abençoada e aí a manifestação de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não muda, ela permanece firme para sempre. Então nunca podemos deixar o conhecimento da palavra de Deus. Deus para si o tomou. Em Gênesis 5:24 aparece a sua expressão, Deus para si o tomou, o corpo de Enoque foi transformado em um corpo glorioso, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 5, 15 e 50. Enoque transformado foi trasladado para a presença de Deus. E o lugar de Enoque ficou vazio, ele desapareceu da terra. Certamente muitos o procuraram, mas não o acharam. Ele foi arrebatado para não ver a morte. Aleluia. Elias também, quando foi arrebatado, os filhos proféticos, vamos mandar Eliseu uns 50 homens pelos montes, pelos esses vales, pode ser que ele caiu para lá e está lá, filho, não adianta. Não, mas deixa nós ir. Ele falou, então vai caçar. Vocês querem caçar, vai. Irmão, quando a igreja foi arrebatada, vai sair muita gente procurando as pessoas que desapareceram. Aonde ele está, o que é que aconteceu? Eles estão lá em cima, aleluia. Oh, glória a Jesus. Então não adianta nos procurar aqui na terra, não, porque nós já fomos. Glória a Deus. E 3:3. Serão arrebatados somente os que andarem com Deus. A maior esperança dos salvos é o arrebatamento. Paulo disse que era melhor partir para estar com Cristo. Filipenses 1:23. Enoque experimentou a palavra que séculos depois foram escritas pelo salmista. Guia-me-ás em seu conselho e depois me receberá em sua glória. Aleluia. Salmo 73:24. Jesus vem e nos levará para si. O nosso lugar aqui na terra será achado vazio. Andemos sempre com o Senhor, pois só serão arrebatados os que andarem com ele. 1 Coríntios 15:23. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia. Que Deus abençoe nós. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Que Deus me abençoe. Aleluia. Eu quero estar preparado para o meu momento. Glória a Deus. E que quando o Senhor vier, nos achar pronto, dizer, ora vem, Senhor Jesus. Conclusão, Enoque teve uma visão profética acerca nos últimos dias. Ele viu o Senhor vindo com milhares de seus anjos, santos para fazer juízo, com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar aqueles, dentre eles todos os ímpios. Judas, verso 14 e 15. Essa visão refere à segunda fase da vinda de Jesus, quando ele virá com a sua igreja glorificada no fim da grande tribulação. A esperança de que o nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com ele, com o Senhor. É a bem-aventurada esperança de todos os redimidos. Tito 2:13. É fonte de consolo para todos os crentes que sofrem. 1 Tessalonicenses 4:17. Quando Paulo falava sobre os irmãos não ficar preocupados acerca dos que estavam partindo, ele diz, porque os que partirem restarão com o Senhor e na sua vinda eles ressuscitarão primeiros. Depois nós que ficarmos vivos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. E no final diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sede consolados nesta manhã, meu irmão, que está passando por dificuldades, por perca de entes queridos, como a nossa irmã Damiana, né, lá da congregação da Lavandeira, perdeu seu esposo, mas que o Senhor a console e que o Senhor guarde toda a família, em nome de Jesus. E, acima de tudo, que o Senhor nos prepara para o rapto, né, o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, até o próximo encontro.